Salve, salve a luz, seja bem-vindo ao Dicas de Magia, seja bem-vindo ao canal Cris por Cris Jimenez. E hoje nós vamos falar sobre números, numerologia kármica. Antes de eu começar o assunto de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe. É muito importante o seu comentário, é muito importante a sua opinião para que o canal possa crescer, para que eu possa melhorar nos vídeos, para que eu possa trazer assuntos que interessam realmente a vocês. Hoje o assunto falado é sobre números e destino. O que acontece? Nós vamos falar sobre numerologia kármica. O que é a numerologia kármica? Muitas pessoas, quando vêm procurar consulta comigo, acreditam que eu estou fazendo astrologia kármica ou fazendo algum sistema de numerologia cabalística. Não é. A numerologia kármica não tem ligação com a numerologia cabalística, não tem ligação com a numerologia kármica e nem ligação com a numerologia dos caldeus, que são os 3 estilos de numerologia mais usados por aí. A numerologia kármica é um sistema no qual se trabalha com os 22 arcanos maiores do tarô. E o que ela traz? Ela traz a descrição da sua vida passada e da sua vida presente. Você consegue descrever desde o momento em que você foi fecundada no útero da sua mãe, ou fecundado, até o momento do seu desencarne com 70% de acerto. Também traz aspectos de vidas passadas, traz ligações como por que você é ligado ou não a determinada pessoa, por que você tem ligação com um maior, com um irmão do que com outro, com um amigo do que com um parente de casa, por que você tem problema com sua mãe, por que você tem problema com seu pai, por que não dá certo no amor, por que não dá certo no dinheiro, qual é o nó que está aí que você tem que desatar. É interessante que quando você busque uma consulta de numerologia kármica, você tenha na sua cabeça qual que é o seu foco principal. Pois, devido a ela ser uma numerologia muito ampla, se for uma coisa, eu quero um geralzão aí da numerologia, não tem um assunto específico, eu vou falar um pouquinho de cada coisa, porque senão nós vamos ficar horas falando de numerologia. Eu não entrego nada gravado e não entrego nada escrito. Cris, eu quero gravar. Então, faça pelo WhatsApp. Eu quero vamos fazer pelo Facebook, sistemas que dê para ficar no histórico, que fica mais fácil. Não escrevo mapas mais hoje em dia, porque dá muito trabalho. Mas muito trabalho, porque não tem realmente, tem um programa de computador que chega mais ou menos próximo, mas sempre dá erro nas contas, né? Às vezes para mais, para menos, aí começa a dar certo nos primeiros mapas, depois pifa. Então, o usual mesmo é na caneta, ali, fazendo cálculo por cálculo. Ela começa a contar sobre a formação da sua personalidade. E cada número que compõe a sua data de nascimento, ele é importante. Na numerologia, nenhum número é desperdiçado, nem para mais nem para menos. Todas as subtrações, todas as somas que você faz, todos os resultados que você obtém, todos eles têm algum significado. Então, é um curso extenso, normalmente dura mais de 1 ano, né? Eu tenho os 2 primeiros níveis gravados em DVDs, as 2 primeiras partes. Na verdade, assim, eu divido o primeiro nível em 3 partes. As 2 primeiras partes do primeiro nível já estão gravadas, a terceira eu ainda não fiz. Não porque eu ainda não consegui colocar isso de uma forma que as pessoas realmente entendam. Porque se um curso presencial eu tenho um problema do aluno entender o meu raciocínio, imagine se eu fizer isso em DVD. Eu vou surtar de tanta pergunta. Então, eu normalmente faço esse outro nível, por enquanto, só de forma presencial mesmo. E aí, o que acontece? Você vai perceber que o ano que você nasce, ele tem uma grande importância porque a soma dele é negativa. Porque ele diz algo que ficou incompleto numa vida anterior. Cris, por que ficou incompleto? Alguma coisa você não fechou. Porque se nós acreditamos num sistema de reencarnação, se você completasse toda a sua missão, você não teria mais necessidade de reencarnar. Por quê? Porque a carne é um bloqueio, né? O nosso espírito está preso dentro de um invólucro de carne. A morte nada mais é do que a ruptura desse laço que nos prende, desse casulo que nos prende, para que o espírito seja livre. Então, toda vez que você cria um bloqueio na sua prosperidade, né? Porque a prosperidade é fluir livremente. Se você não está fluindo livremente, alguma coisa está errada. E a prosperidade não tem a ver com o dinheiro. Não. O dinheiro ele tem a ver com o valor. Qual é o valor que você se dá? Vai trabalhar a sua questão financeira também, dentre outros aspectos também. Então,
Quando eu estou falando em numerologia, quando eu estou falando em bloqueios, quando eu estou falando do ano que eu nasci, eu estou falando de um aspecto negativo que ficou incompleto. Pensa assim, se você tivesse mais 5 minutos de vida, como que você resumiria a sua vida para mim? Como que você fecharia essa situação para mim? É dessa forma que a numerologia kármica compreende que aquele bloqueio é algo que você vai ter que trabalhar aqui. Aquela situação que mais te marcou numa vida anterior, ela vai ser trabalhada aqui, e isso é o RVA. A missão de vida, que é a soma de todos os falantes de nascimento, ela vai estar dizendo qual é o seu caminho aqui na Terra. Junto desse caminho aqui na Terra, não é só simplesmente, eu tenho uma missão 5, eu tenho uma missão 10, eu tenho uma missão 17. Não. Esse 17 acompanha outros números ao redor, que o montante dele é que conta a sua história. É ali que você vai entender por se de repente você sofreu uma tentativa de aborto enquanto sua mãe estava te esperando. É ali que você vai entender que se de repente houve uma traição do casal ou houve um desgaste muito grande do casal, você pode ter sérios problemas na sua vida emocional que você não explica do porquê que você não consegue se fixar em alguém. Por que de repente você é uma pessoa tão desconfiada se você não tem um motivo real para essa desconfiança? Se você não tem algo palpável que fala, por isso que eu sou assim. Tem gente que tem esse histórico, mas tem gente que não tem. Então ela não entende por que ela tem aquela desconfiança toda. Mas a numerologia explica. Às vezes é uma causa intrauterina. Se você foi abusado sexualmente na infância ou houve uma tentativa de abuso sexual na infância, aparece dentro da numerologia. E muitas vezes, se isso foi numa idade entre 0 e 7, 8 anos mais ou menos, a sua memória pode ser ativada ou não. Mas vamos dizer um exemplo, que o seu agressor, toda vez que ele fosse chegar próximo a você, ele passasse a mão aqui no dorso da sua mão. Vou te dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem como é que funciona isso. Ele passasse a mão aqui no dorso da sua mão. Aí aconteceu lá o abuso, a tentativa de, você não lembra, não tem lembrança nenhuma sobre isso. Aí um dia você começa a namorar, começa lá a ter um romance, ele pega fogo o negócio. Você fala, meu Deus, vou rodar no ventilador. Até um dia que por algum motivo, que você tá lá à vontade com a pessoa, tá lá conversando com ela, esse seu novo amor, essa pessoa fé, ele vai passar a mão assim em você. Automaticamente você vai perder o tesão. Porque isso vai acionar no seu inconsciente uma lembrança, um fato, um ocorrido. E você vai começar a ter dificuldades na parte emocional. Isso pode acontecer também em outras áreas da vida. A questão de engordar demais ou emagrecer demais. Existe um fundo emocional aí que pode ser detectado dentro da linha dos números. Se você tem um problema de espiritualidade, de ancestralidade ou de antepassados, aparece também na linha dos números, né? Tem família que vem com uma herança espiritual. Tem família que vem com um trabalho espiritual a fazer. Ou pessoas da família específicas acabam tendo como herança trabalhar ao lado da espiritualidade. Tem pessoas que não têm que trabalhar a espiritualidade. Ela só tem que ir lá. Se ela se der uma vela ponte de guarda uma vez na vida, outra na morte, está de bom tamanho. Agora tem gente não, que precisa trabalhar a espiritualidade com mais frequência, com mais seriedade. E muitas vezes a pessoa proleta isso a vida inteira. Ela não quer assumir, ela não quer botar um branco, botar branco entre aspas, né? Que é como se fala entrar num terreiro. Não quer botar branco, não quer isso, não quer ter responsabilidade de frequentar, mas ela não entende que trabalhar a espiritualidade está muito além de você estar dentro de um terreiro vestindo branco, incorporando alguma entidade ou camboneando alguma entidade. Não é isso. Essa parte desse trabalho é uma parte de desenvolvimento mediúnico, é uma parte de onde você se coliga a um espírito amigo, ancestral ou não, e esse espírito quer trabalhar hoje em dia para que ele tenha a evolução e você também. Vocês dois têm um karma junto. Isso tem uma coisa. Agora, trabalhar a espiritualidade vai muito além disso. Por quê? Porque ela vai dizer que você vai trabalhar o espírito. Isso pode ser com estudos, isso pode ser com atendimentos, isso pode ser com oração diária. E eu não estou falando também nem de religião. Estou falando de espírito. Então, a kármica ela traz esse alívio de fazer você entender exatamente aonde que você tem que ir e como que você tem que ir nesta vida. E qual é a forma melhor de você trabalhar isso.
Tem gente que precisa, vai trabalhar o espiritual dela, de repente trabalhando na área médica, dentro de hospital. Tem gente que vai ser conselheiro, tem outros que vão trabalhar no terreiro, tem outros que vão ter outros trabalhos. O trabalho que eu faço com números é um trabalho espiritual, mas é um trabalho espiritual baseado numa ciência. Assim como a astrologia também pode ser considerado um trabalho espiritual baseado numa ciência. Tanto que os antigos hebreus, os povos antigos, eles não faziam nada sem consultar a astrologia. Eles não faziam nada sem consultar um astrólogo, porque eles tinham muito respeito pelo movimento energético, pelo movimento dos planetas, das estrelas, das constelações, porque é por ali que eles entendiam o que acontecia durante a vida deles. Então os números, eles trazem não só características, eles trazem cores, eles trazem os tipos de doenças que você pode ter, as formas. Cris, mas se o número é fixo, então quer dizer que meu karma é fixo? Todo número tem um lado positivo e negativo. A partir do momento que você tem um número negativo e você começa a trabalhar isso para quebrar, você começa a quebrar a negatividade dos anos conseguintes. E isso, de uma forma ou de outra, vai aparecer dentro do número como uma mudança brusca. Às vezes a pessoa está no ano 22, de repente ela pula para o ano 5. Ela está no ano 16, de repente ela pula para o ano 7. Então, a mudança, ela aparece, né? Além da idade que você libera o karma, que nós temos da numerologia uma idade para liberar o karma, além dessas idades, nós temos outros dados que mostram que a pessoa está em franca transformação. Aí, só existe uma diferença. Muitos vão pelo amor e 80% vai pela dor. Quem estuda, quem busca se conhecer, quem busca se entender, acaba conseguindo eliminar muito das dificuldades. Às vezes nem chega a passar por elas, ou se passa por ela, passa de uma maneira saudável, onde ela consegue entender o propósito de vida e consegue caminhar mais. O ano pessoal da numerologia, ele é uma linha muito mais extensa, ele é composta por 5 arcanos, né? E que conta uma historinha ali do seu ano e que vai mês a mês pontuando as situações. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque agora, dia 28 e dia 29 de janeiro de 2017, eu vou estar fazendo o curso de numerologia kármica presencial aqui no Instituto, que você pode fazer. E se você é uma das pessoas que comprou o DVD de numerologia kármica, você pode vir e você vai pagar metade do curso. Quer saber mais informações? Quer fazer sua inscrição? Acesse, me chame no WhatsApp 11 98513 0477. 98513 0477. Também é este o WhatsApp que eu uso para fazer atendimento, se você quiser marcar um atendimento. E também a agenda está lá no site www.crisjimenez.com www.crisjimenez.com. E se você ainda não tem o livro, ó, o avião, tá na rota, não adianta. Dos arcanjos também você pode estar comprando lá pela loja do site e aí eu mando para você autografado na sua casa. Se tiver alguma dúvida sobre numerologia, quiser saber mais alguma coisa, alguma pergunta, deixe aqui nos comentários que eu vou responder na medida do possível, ok? Desejo que os anjos abençoem muito o seu dia, que os anjos abençoem muito a sua semana e até um próximo vídeo, uma próxima live, se assim os arcanjos permitirem. Beijos e tchau!